Boa noite, senhoras, boa noite, senhores. Sejam muito bem-vindos ao Centro Cultural Humberto Mauro. É um prazer enorme receber vocês aqui, essa turma linda da UENG, essa turma maravilhosa. Obrigada, Carlinha. Obrigada, Sávio. Uhul! Ajuda, hein? É isso! Assim que eu gosto. Muito bem. Agradecer a presença de todos vocês, o pessoal que já acompanha a história do Ronaldo e acompanha a história também do Humberto, né? São duas figuras muito importantes para a nossa história, para a nossa cultura. E quando a gente une os dois, assim, é realmente um privilégio para nós, porque Ronaldo, sem dúvida, é o maior maurólogo da atualidade, né? Concorda com isso? Está vendo? É o maior maurólogo da nossa atualidade. Para quem não me conhece, meu nome é Renata Barbosa, e eu vou ter o prazer imenso e inenarrável de conduzir essa noite com vocês. Antes de eu chamar o Ronaldo aqui e nós irmos ao que realmente interessa, eu vou falar um pouquinho do projeto e um pouquinho do Ronaldo também, para vocês entenderem de quem que a gente está falando, né? Tem gente que conhece o Ronaldo, tem gente que muita rapaziada nova da UENG ainda não conhece, e assim a gente vai familiarizando. Esse projeto, ele é o projeto Vagão Arte e Educação de Leopoldina, ele está passando pela sua primeira etapa, e esse projeto ele é executado através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. Ela conta com o apoio do Grupo Energisa, ela conta com a realização da S. Amaral e com o apoio da Fundação Ormeu Junqueira Botelho. E, para falar de Ronaldo Werneck, eu vou até tomar um ar. Ronaldo Werneck é mineiro de Cataguases, ele é poeta e escritor e tem uma longa trajetória literária que remonta aos anos de 1960. Jornalista, ele trabalhou em vários veículos da imprensa nos mais de 30 anos em que morou no Rio de Janeiro, além de editar suplementos literários em Minas. Em 1990 e 1995, foi editor de textos e assessor de comunicação do CCBB Rio. De volta a Cataguases, foi coordenador do Centro Cultural Humberto Mauro e um dos colaboradores na criação do Memorial Humberto Mauro. Foi também editor de textos do Cineporte, que é o Festival de Cinema de País de Língua Portuguesa, e publicou vários livros desde a década de 1970, crônicas, ensaios e poemas. Entre os mais recentes encontram-se Humberto Mauro, revisto por Ronaldo Werneck, que é um ensaio biográfico sobre o cineasta mineiro, Há Controvérsias 1 e 2, que é um livro de crônicas, Sobre o Signo do Imprevisto, que é um ensaio sobre o romancista Rosário Fusco, Movimento Vivo, que é uma coletânea com poemas selecionados de seus vários livros, lançada em várias cidades da Zona da Mata, no Rio, Belo Horizonte, em Santiago do Chile, em Lisboa. Cataguases do século XX, antes e depois, que é o resgate das tradições histórico-literárias e arquitetônicas da modernista cidade mineira. E esse livro ele foi lançado em várias cidades, Cataguases, Leopoldina, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Juiz de Fora. O Ronaldo ainda lançou, em 2012, o seu livro de poemas Cataminas, Pomba e Outros Rios, em Muriaé, e a convite da Secretaria de Cultura da cidade. O escritor também tem vários ensaios publicados pela Academia Mineira de Letras da Biblioteca Nacional. Ele foi coordenador de várias exposições da Fundação Ormeu, inclusive da exposição Mineiros do Pasquim, que circulou por Cataguases, Leopoldina e Muriaé. Recentemente, escreveu o texto de apresentação da exposição Rotas Constantinas, do fotógrafo Henrique Frade, realizada na cidade de Muriaé, e, em 2020, a convite da Secretaria de Cultura de Leopoldina, pronunciou palestra sobre Augusto dos Anjos. Ronaldo Werneck é membro da União Brasileira de Escritores e do PEN Clube do Brasil. Então, muitas palmas para receber Ronaldo Werneck, pessoal. Ronaldo, chega mais. Obrigado. Bom, boa noite. O negócio é cinema, bradava o cineasta Glauber Rocha no programa de TV Abertura, lá pelos anos 80. E se o negócio é cinema, o negócio é Humberto Mauro. Eu vou começar exibindo um pequeno documentário chamado Sol
Saudade, que é uma jogada com saudade e soldade, porque o Mauro era um cineasta que gostava de filmar em contra-plongé, contra-luz. Então, era o carro de boi lá no alto, a nuvem, enfim, e geralmente contra o sol. Então, aí que vem a brincadeira do Soldade, que é realizado em cima de 2 poemas meus, que estão nesse meu livro, Quiriri, Rendaua, Toriboca, ao pé, que é um livro para Humberto Mauro. Quiriri, Rendaua, Toriboca, ao pé, era uma inscrição em Tupi-Guarani, que o Mauro, que foi tradutor de Tupi-Guarani, ele gostava da língua tupi, ele colocou numa pedra nos jardins da sua casa-estúdio em Volta Grande, o Rancho Alegre. Então, Quiriri é paz, Toriboca, Tori é casa, né? Tori é alegre, Oca, casa, Toriboca e Rendau é lugar. Então, é um lugar de paz e sossego no Rancho Alegre. Então, vamos lá, começando com Saudade. Depois batemos um papo. Cidade, interior, dia. Morro, poeira, contra-plongé, carro de bois, postalgia. Mocidade, anterior, noite. Sépia, cachoeira, panorâmica, plano, gerais, saudade. No princípio, a imagem, as nuvens, o vento, tudo o que se fixa no mover do tempo. Vem depois o verbo em cachoeira, e vai e vem, e escorre pelas mãos, imagem, imagem, imaginação. Sob a árvore, sobre o campo imenso, sentado, o olho câmera gira em plano geral e se abre sobre o mundo, parado em movimento. Fruto que cai com o vento, que vai que nem vento de menino, mato, luz, sol, morro, manhã de ponta cabeça, de cima para baixo, de baixo para cima. Luz, luz, luz da mata, o dia, aquele dia de pular porteiras, aquele dia e seu alento. O mover do barco, o lento andar do rio parado, tudo parado no movimento.
Aquele dia, sem pensar no pensamento, pedra, redemoinho, rolar de cachoeiras, o sol nos olhos, carro de bois, bolas, bambolês, sons da mata, gerais, girando, girando, gerando o pedal da velha, o fogo, a água, a roca, a roça, o olho, o gato e seu pulo, o cão que acorda o pé, os pés do menino que se soltam, mãos que movem a roda, o engenho, o girar do mundo, o sol e seu desenho. No princípio, o fim de tudo. Fita que se move e fica na retina, para sempre presa, a menina dos olhos que nos comove. A roda da infância, o chiar do carro, nuvens de bois em movimento, mato, morro, sol, cana, canga, saga bruta e pura, e pura, e pura. Fio de vida que se desprende e se fixa maurianamente. Velha no seu lugar, veio a mosca lhe fazer mal. A mosca na velha, velha piar, estava a mosca no seu lugar. Veio a aranha lhe fazer mal. Aranha na mosca na velha, velha piar, estava a aranha no seu lugar. Veio o rato lhe fazer mal. O rato na aranha, aranha na mosca na velha, velha piar. Então, boa noite. Vamos lá. Plano geral e poesia. Humberto Mauro captou a luz de Minas em grandes e poéticos planos e fez em Cataguases os melhores filmes da fase pioneira de nosso cinema. Além Paraíba, Minas Gerais, outubro de 1983. O velho cineasta acorda no hospital, a família em volta. Ué, eu já morri? Como todos os iluminados pela inteligência, o cineasta mineiro Humberto Mauro, Volta Grande, 1897, 1983, era muitíssimo bem-humorado, um eterno curioso, atento ao mundo à sua volta. Foi o que o fez fazer cinema, primeiro atraído pela técnica, logo senhor dela, criando com seu grande talento uma linguagem própria e sempre inovadora. É numa Cataguases com menos de 10 mil habitantes que a família do imigrante italiano Caetano Mauro chega em 1910. É ali que seu filho, o jovem Humberto Mauro, vai viver até o início da década de 1930. Viver e iniciar o universo de inquietações que o faria sucessivamente goleiro de futebol, remador, jogador de xadrez, de sinuca, fotógrafo, eletricista, radioamador, músico, dramaturgo, ator, autor, roteirista, montador, diretor e arauto de cinema. A paixão pelo cinema surgiu da fotografia. Nos tempos de sua mocidade, Humberto Mauro trocou sua valiosa coleção de selos por uma máquina fotográfica, como ele mesmo me disse em 1975, num de nossos encontros em Volta Grande. Dona Lucília Taveira tinha uma Kodak que já me emprestara e eu fiquei doido por aquela máquina. Perguntei-lhe se não queria trocar por minha coleção de selos e ela aceitou. Foi assim que consegui minha primeira máquina fotográfica
que me ligou a vários fotógrafos, um deles, o seu Pedro Comelo. A coleção de selos foi o princípio de tudo, a causa do meu começo no cinema lá em Cataguases. Esse seu Pedro Comelo era um imigrante italiano, Novara, 1874, Cataguases, 1954, pintor talentoso, retratista por excelência, dotado de grande habilidade artesanal. Além de atender a população em seu estúdio de fotografia, Comelo gostava de bater fotos artísticas, captando com mestria a luz da Mata Mineira, e fazia ele próprio a revelação. Mauro e Comelo ficam amigos e corre a boca não muito pequena que, certo dia, ao acabarem de ver uma fita americana no velho Cine Teatro Recreio, teriam dito um para o outro: mas olha que nós também podemos fazer uma fita dessas aqui em Cataguases. Dizer, fazer. Os dois conseguem, não se sabe como, uma Pathé Baby 9,5 milímetros, pequena câmera utilizada à época para registro dos chamados ABCs, aniversários, batizados, casamentos. E Mauro já se inicia no cinema como autor. Ao invés de filmarem as famílias, eles partem logo para uma fita de ficção. Quando Mônica Botelho e eu estávamos levantando material para o Memorial Humberto Mauro, tentamos encontrar uma Pathé Baby 9,5 milímetros, mas não conseguimos. Anos depois, em visita à Cinemateca Francesa, em Paris, eu tive a oportunidade de me deparar com uma exposição dedicada exclusivamente às Pathé Babies. Várias delas, vários modelos. E depois, lendo uma biografia de Brigitte Bardot, soube que a primeira filmagem em que a atriz aparece foi feita por seu pai, quando ela era ainda menina, com uma Pathé Baby 9,5 milímetros. Mas, voltando a Mauro e Comelo, Valadião Cratera, curta-metragem de 1925, foi um filme piloto que atraiu o comerciante Homero Cortes para esse negócio de fazer cinema. Conquistado, Homero vai ao Rio com Mauro e voltam de lá com uma Ernemann 35 milímetros, câmera profissional. Logo junta-se a eles outro comerciante, Agenor de Barros, e fundam uma produtora, a Febo Sul-América Film. Com Pedro Comelo na câmera, o cineasta inicia ainda em 1925 seu primeiro longa-metragem, Na Primavera da Vida, que estreia em Cataguases em 1926. Como protagonistas, Francisco Mauro, irmão de Humberto, e Eva Comelo, a heroína do filme anterior, que adota o nome de Eva Nil. Nil, do rio Nilo, pois Eva era egípcia, nascida no Cairo. Mocinha dessas duas fitas, Eva fica mais conhecida pelas fotos estampadas em várias revistas da época, principalmente a Cinearte, de Ademar Gonzaga, que a transformaram na estrelinha de Cataguases, perenizada pela câmera do pai Pedro Comelo. Humberto, ele era dernier cri, disse um dia Maria Vilela de Almeida, moça de uma beleza extremamente fina, a dona Bebe, que nunca se esqueceu da primeira vez que o viu, passeando a cavalo, a camisa de lã grossa, com bolsos pregueados. Moço da moda, popular, querido, Humberto Mauro se destacava na cidade. O casamento dos dois realizou-se em 1920 e durou a vida inteira. Aos olhos sentimentais da cidade, Humberto e Bebe apareciam como Romeu e Julieta de Cataguases. Era o casal mais belo da região da Mata. Em 1926,
Com a saída de Eva Nil, que resolve não mais filmar com a Febo, Mauro tem que providenciar às pressas outra estrela. Com o nome artístico de Lola Liz, Bebe é a mocinha de Tesouro Perdido, sua nova realização. Eu conheci Dona Bebe na década de 1970. Certa vez, ela me disse que preferia que Mauro tivesse ganho dinheiro com suas filmagens em vez desses prêmios que estão aí, dessas medalhas, e apontou para vários prêmios e medalhas na casa de Volta Grande, onde havia o estúdio de Mauro, o Rancho Alegre. Várias vezes, já no Rio, não tínhamos dinheiro sequer para o aluguel, disse ainda. O que me lembra uma passagem do rol das inacreditáveis. Quando Alex Vianney estava filmando A Noiva da Cidade, em Volta Grande, com o argumento de Humberto Mauro, eu sempre estava lá acompanhando as filmagens, pois era amigo de vários membros da equipe, como Davi Neves e Elke Maravilha. Um dia, estava conversando com Mauro na varanda de sua casa, quando o telefone toca. Era o Alex me chamando, pedindo que eu levasse Mauro até o centro, pois estava na hora da cena dele, Humberto, que faria uma ponta no filme. Pois bem, Mauro e eu entramos no meu carro quando ele me disse: "Puxa, Ronaldo, você deve ganhar muito bem, não é?" Eu não entendi, mas ele acrescentou: "Também tendo um carro desses." Detalhe, meu carro era um mero Chevette, já com uns 4 anos de uso. A noção de Mauro com dinheiro era mesmo muito peculiar. Lembro dele me falando que o filho do Barreto, era o Bruno Barreto, estava filmando na Bahia com um orçamento de 2.000 contos. Era Dona Flor e seus 2 maridos. Mauro vira-se para mim e diz: "Puxa, com esse dinheiro eu faria uns 3 filmes." Na sequência, logo após Tesouro Perdido, que acabara de ganhar o medalhão Cinearte como o melhor filme brasileiro de 1926, Mauro rodaria, ainda em Cataguases, com produção da Febo Brasil Filme, um documentário, Sinfonia de Cataguases, e mais 2 longas-metragens, Brasa Dormida e Sangue Mineiro, estrelado pela atriz portuguesa Carmen Santos. Com o fim da Febo, Mauro vai para o Rio a convite de Adhemar Gonzaga, seu grande incentivador, que acabara de fundar sua produtora, a Cinédia. Gonzaga era um fã confesso de Mauro, da Febo e de Cataguases. Ele passara alguns meses em Hollywood fazendo reportagens para a revista Cinearte. Mandava sempre cartas de lá para Mauro. Numa dessas dizia: "Estive ontem por toda a tarde conversando com Charlie Chaplin. Confesso, nossas conversas sobre cinema aí em Cataguases são bem mais interessantes do que as que tive com Carlitos." Não à toa, Gonzaga chamava Cataguases de Cataúde. Pois bem, com pouco mais de 30 anos e revelando-se nas várias funções assumidas dentro e fora do set de filmagem, Mauro era quem mais entendia de cinema no Brasil dos anos 30. Na Cinédia, realiza Lábios Sem Beijos, Ganga Bruta, eleito pelo historiador francês Georges Sardou como um dos 100 melhores filmes já realizados, e Voz do Carnaval. Trabalha depois da Brasil Vita Film, produtora de Carmen Santos, onde dirige Favela dos Meus Amores, Cidade Mulher e Argila. Em 1937, realiza O Descobrimento do Brasil, produção do Instituto de Cacau da Bahia. No ano anterior, a convite de Edgar Roquette Pinto, inicia seus trabalhos no INSE, Instituto Nacional de Cinema Educativo, onde irá dirigir cerca de 300 documentários, grande parte com fotografia primorosa de seu filho Zequinha Mauro, até se aposentar em 1967. Retornando à sua cidade natal, Volta Grande, faz seu último longa-metragem, O Canto da Saudade, 1952, e uma pequena obra-prima,
o curta A Velha Fiar, 1964. Hospital de Volta Grande, sábado, 5 de novembro de 1983. Agora que estou vendo, há 40 anos atrás. 5 de novembro de 1983. Noite. Ao despertar, descobre-se de novo internado. Há uma semana, mas não sabia. A brincadeira do já morri não tem mais graça. Agora está sozinho. Levanta-se, ainda tonto, quer ir para casa. É só atravessar a rua. Mora ali em frente, na avenida com seu nome, cineasta Humberto Mauro. Mas não dá um passo e cai fulminado. Ali mesmo, sem ver pela última vez a luz da Mata Mineira em sua plenitude, foco de sua paixão, paisagem enquadrada a vida inteira. Minas na memória, exterior, dia, para sempre. Do fundo de Minas, a vida ressurge viva. Cinemauro, um mundo. Viagem em flashback, toda biografia é um traveling na memória. Ou uma panorâmica, a metáfora melhor, quando o foco é um cineasta que amava captar a luz de Minas com a câmera em seu tripé, um lento mover em sépia e sobre si mesma. Mata, moinho, vaca, cachoeira, claridade. Humberto Mauro é cinema que é cachoeira e movimento. Um universo que extrapola maior que um século. Glauber Rocha foi quem redescobriu o Mauro após ter visto Ganga Bruta várias vezes num festival em homenagem ao cineasta realizado em 1961 aqui em Cataguases. Logo após, ele publica longo artigo do Suplemento Literário do Jornal do Brasil, reproduzido em seu livro Revisão Crítica do Cinema Brasileiro. Humberto Mauro é hoje o mais jovem dos cineastas brasileiros, dizia um entusiasmado Glauber, o único capaz de filmar Guimarães Rosa capturando as dimensões reais de nosso grande escritor. Falar de Mauro é como se abríssemos um plano geral, a câmera sempre sob o tripé, sobre o seu mundo, aqueles long shots de que ele tanto gostava, onde, naturalmente, não poderia deixar de abrir espaço para o grande fotógrafo que foi seu filho, Zequinha Mauro, ou citar a estrelinha de Cataguases, Eva Nil, e seu pai, o fotógrafo Pedro Comelo. Um dia, ao visitar Mauro em Volta Grande, ele estava com um presente para mim, um livro organizado pelo cineasta Alex Vianney, chamado Humberto Mauro, Sua Vida, Sua Arte, Sua Trajetória no Cinema, com textos de vários críticos e cineastas, inclusive um longo texto que eu havia escrito sobre ele. E Mauro tinha colocado uma dedicatória. Ao Ronaldo Werneck, que tão bem escreve, fica aqui o jamegão, o abração e a admiração do seu iletrado amigo Humberto Mauro. Essa dedicatória que ele me fez foi, na verdade, um acesso de bem-humorada falsa modéstia, pois ele escrevia muito bem, como se pode ver em várias de suas palestras, que reproduzi em meu livro sobre ele, Humberto Mauro, revisto por Ronaldo Werneck. Era uma escrita do olhar a sua, de um homem da imagem, como se vê por essa pequena consideração sobre sua Volta Grande. O clima é bom, o lugar está situado a 300 metros acima do nível do mar. A luz elétrica é de excelente qualidade. As nuvens são maravilhosas, o que é muito importante para um cineasta.
À semelhança do que acontecia em seus filmes, ele também mantinha em suas frases um cuidado quase topográfico, para que elas não se desgarrassem do parágrafo, para que pudessem sempre dar uma noção de conjunto ao encadeamento de sua fala-escritura. Muitas vezes, ao falar, parecia estar na sala de montagem e sempre atento aos cortes. Como ele mesmo me disse durante as filmagens de A Noiva da Cidade, em Volta Grande, 1975. Nesse filme mesmo, eu tenho falado para o Alex Viana, olha lá, hein? O importante é a unidade topográfica do filme. Você pega o sujeito pelas costas, pega para lá, para cá, dá uma enxugada, como no xadrez. Sabe como é? Chega um ponto, um certo ponto, em que você precisa olhar o tabuleiro de cima para ver o jogo todo, como estão as pedras, porque se ficar só naquele joguinho ali, você se estrepa. Pois é, o long shot é que é a topografia do filme. E um filme sem topografia estabelece uma grande confusão. Aliás, o que é motivo comum nos filmes brasileiros, continuava ele, fica a gente sem saber onde está. Eu li recentemente uma entrevista do cineasta Martin Scorsese, que alguns críticos, e principalmente seu ator predileto, Robert De Niro, consideram o maior diretor de cinema vivo, onde ele termina dizendo: você nunca conhece exatamente a natureza de um filme. Sempre existe algo a se aprender, algo que acontece enquanto você faz. Com o passar dos anos, tentei diferentes formas de trabalhar, mas nunca algo pensado e determinado. Foi uma busca visual e oral de como contar uma história através do coração. É sobre como eu me sinto e como o visual e o som refletem isso. Isso do Scorsese, contar uma história com o coração, me remeteu de imediato a Humberto Mauro, que dizia algo parecido em uma de suas muitas palestras: conservar o compasso de um filme de acordo com o bater normal do coração. É uma das palestras citadas no livro que escrevi sobre ele. Leio o trecho a seguir. É melhor estar dentro da festa. Então, é o texto do Mauro. No cinema, sempre houve duas escolas nessa questão de compasso. Uma, geralmente utilizada pelos grandes diretores americanos, que consiste em conservar o compasso de um filme de acordo com o bater normal do coração, que aumenta de velocidade sob a influência de emoções fortes. Outra, mais empregada pelos diretores europeus, atrasa a cadência do filme até o compasso do pulso estar mais adiantado. Uma faz sentir o filme, outra faz a pessoa ver o filme. Ponto. Sentir é melhor. É muito melhor estar dentro da festa que do lado de fora, apenas observando. O long shot é um apanhado importantíssimo dentro de um filme. Na minha opinião, talvez o mais importante mesmo. Com ele pode-se tirar grandes emoções. Chaplin é mestre em empregá-lo assim. Quem não se lembra? Carlitos sozinho, caminhando longe, uma estrada comprida. O long shot é que é a topografia do filme. E um filme sem topografia estabelece uma grande confusão. Aliás, o que é mesmo comum nos filmes brasileiros. Fica a gente sem saber onde está. Um texto uma frase dele que eu já havia citado. Mesmo nas grandes produções estrangeiras, às vezes nota-esse defeito. Por exemplo, em Casablanca, filme americano há poucos dias, estreado no Rio e muito elogiado. Na minha opinião, faltam long shots. Não se sente a cidade. King Vidor, a meu ver, é o mestre dos long shots.
os utiliza, dos long shots, tira deles belos efeitos e grandes emoções, e, ao mesmo tempo, os utiliza como orientadores topográficos de maneira magistral. Num filme de King Vidor não há confusões. Agora, só long shot num filme, de fora a fora, é um erro. A introdução no cinema das tomadas de vistas com vários planos, aproximações, close-ups, detalhes e ainda dos sinais de pontuação, fade-out, fade-in, fusões, nós devemos a um homem extraordinário, Dave Wark Griffith, verdadeiramente o primeiro gênio que apareceu no cinema. O Lírio Partido, que foi sua obra-prima, o filme era verdadeiramente notável, o deixou completamente pobre. É sempre assim, as obras-primas são quase sempre um desastre na bilheteria. Em O Lírio Partido foi que eu vi pela primeira vez o fade-out. Ainda me lembro muito bem, eram muito longos, aliás, nunca mais os vi aplicados daquela maneira. Outros filmes de Griffith foram, entretanto, grandes sucessos financeiros. Deram lucros fabulosos, não a ele, mas à companhia produtora. E Griffith, muitas vezes, não tinha dinheiro sequer para comprar cigarros. Foi uma palestra de 11 de outubro de 1943. Ah, meu Deus, 80 anos. Dos breves relatos que Mauro me fez, dois breves relatos que Mauro me fez demonstram seu bom humor. O movimento de música sempre custava muito dinheiro. Inclusive, eu não sabia, eu não tenho em meus filmes, inclusive eu não tenho em meus filmes uma partitura. A música entra no meu filme quando é preciso. Quando não é preciso, não entra. Porque isso, às vezes, até atrapalha esses diálogos e tudo. Pois é, nessas novelas eu vejo, o sujeito mete música, e o sujeito não está querendo ouvir música nenhuma. Está querendo ouvir o que o sujeito está falando. A música deve entrar quando é preciso. Bom, no Canto da Saudade, por exemplo, eu botei uma música escrita especialmente por Villa-Lobos. Eu tenho até hoje ordem dele para colocar qualquer de suas músicas sem pagar nada. Ora, qualquer música dele eu posso botar no filme. E eu compus várias coisas, uma canção, o coro, uma marcha nupcial, uma porção de coisas. Bom, mas eu precisava, por exemplo, de um Guarani. Aí eu fui à companhia que tem ou que dizia ser dona dos direitos autorais do Guarani. O sujeito queria um dinheirão, não sei quanto, 10 contos. Eu falei, mas o senhor está louco? Eu não posso pagar isso. E depois eu não preciso do Guarani, eu preciso de trechos do Guarani. Eu vou trazer, então... Aí eu levei lá um rapaz que tocava acordeon, o Mário Mascarenhas, pedi a ele para tocar. Toca aí o que eu preciso. Eu disse a ele, então o Mascarenhas tocou. Mauro cantarola, cantarola a abertura lá do Guarani. Eu disse, quanto é isso? Aí falei, quanto é isso? Disse o sujeito, nós vamos cobrar um pedaço. Bom, mas acabamos chegando à conclusão que devia ser uns 30 a 40 mil réis naquela ocasião. E eu falei, então repete. Ele repetiu mais um pedaço. Vai mais esse, cantarolando. Por esse processo, eu então comprei 750 mil réis do Guarani, 600 mil réis de orvalho vem caindo, 250 mil réis de tatu subiu no pau e o resto eu mesmo andei fazendo. Outro momento de seu bom humor foi quando ele me contou a história do cinema de 1.000 réis. Lá no Rio, os cinemas de bairro, chamado Populares, cinemas de 1.100, perdão, não é 1.000 réis, de 1.100, cinemas de 1.100, como diz o povo, eram medonhos.
O interessante é que o operário conformava-se convencido que, por 1.100, a coisa não podia ser melhor. Entrei para assistir um filme brasileiro, Argila, filme que eu dirigi e do qual fiz a continuidade. Sabia, portanto, os diálogos de cor e salteado. Começou a sessão, sala abarrotada, calor medonho. Entrou o complemento brasileiro, projeção escura e não entendi uma palavra do comentador. Bom, disse eu com meus botões, isso é filme brasileiro, vamos ver o jornal americano. Entrou o jornal americano, falado em português, gravação feita nos Estados Unidos. Não entendi patavina. Começou a projeção de Argila. Primeira parte, segunda parte, terceira, quarta, nada. Só consegui entender, no meio daquela barulhada toda, uma palavra, babá, babá. Era quando a dona Luciana chamava a empregada do castelo, babá, babá. Notei, no entanto, que a plateia estava totalmente satisfeita. No meio da quinta parte, não me contive e gritei, olha o som, não se entende nada. Nesse instante, um espectador que estava 2 filas de cadeiras à minha frente virou-se para mim e disse, cala a boca isso, tu está querendo entender tudo por 1.100, porra. Enfim. Pois bem, vou me permitir ler agora rápidos flashes de pequenos textos que bem situam Mauro e que estão nas páginas de abertura do meu livro. Está sendo exibida para estudo uma série de filmes do cineasta brasileiro de valor universal, Humberto Mauro. Mauro era praticamente desconhecido até que Alex Vianney passou a estudá-lo. Toda a curiosidade em torno do seu nome e de sua obra foi despertada quando o francês Georges Sardou, o maior historiador do cinema, vindo ao Brasil e interessando-se pela sua obra, considera-o um dos 100 cineastas mais importantes de todos os tempos em todo o universo. Conhecer o cinema de Humberto Mauro é uma experiência inteiramente nova para um brasileiro. Sua obra é uma obra em que, por trás do amor a um certo regionalismo, se esconde um cinema onde a marca de Griffith é, às vezes, encontrada, muito pessoal, que possui características estranhas e possibilidades universais, que fazem do cinema de Humberto Mauro o melhor do Brasil. Caetano Veloso, o Archote, número 16, Santa Amaro da Purificação, Bahia, 4/3/1962. Em Cataguases, quando o cinema era mudo e o Brasil era ainda mais selvagem, Humberto Mauro realizou um ciclo cinematográfico revelando a existência de uma das mais sólidas tradições específicas de nossa cultura. Chamaríamos Humberto Mauro de puro, mas não primitivo. E nesse puro não está implícita a mínima relatividade. Puro como John Ford, puro como Griffith, ou puro como o cinema intelectual de Eisenstein. Seu mundo é a paisagem mineira, e Mauro seria o único cineasta capaz de filmar Guimarães Rosa e dar no cinema a mesma dimensão do grande romancista. Glauber Rocha, suplemento dominical do Jornal do Brasil, Rio, 7 de outubro de 1961. A Roda d'Água, por exemplo, é de uma fotogenia extraordinária. Aquele rodar lento, os musgos, a água batendo contra o sol. Agora troca por um motor a turbina e vê a porcaria que fica. Pega um carro de bois no alto do topo de um morro, contra o sol, o candeeiro, o carroceiro em cima do cabeçalho. É de uma beleza incrível.
Agora tira e bota um caminhão Fenemê. É uma droga. O progresso é antifotogênico. Humberto Mauro entrevista a Ronaldo Werneck em Totem, número 3, Cataguases, 7 de julho de 1975. Pois bem, relendo essas palavras de Mauro, vindas de um velho papo com um cineasta na varanda de seu rancho em Volta Grande, num dia qualquer entre junho e julho de 1975, relembro agora como o cinema, força tamanha, estava entranhado em sua dicção. Como se nela fluísse num navegar contínuo, sem cortes, na plenitude de um plano sequência. Melhor, revendo essas palavras, suas palavras, imagens, percebo como o cinema estava nele como se dele nascido, de tal modo que Mauro acabava sempre falando como se filmasse. E falando, filmasse como gostava de filmar, extraindo beleza daqueles long shots, daqueles contra-plongés que eram sua marca e assinatura. O carro de bois, o candeeiro, o carroceiro, tudo contra o sol no alto do morro. Paisagem por ele perenizada. É um texto meu, Cataguases, 6 de janeiro de 2006. Antes da exibição que vou fazer seguir de um documentário chamado Mauro Move o Mundo, que, na verdade, é uma colagem, uma edição de 10 pequenos filmes que eu realizei sobre o Mauro, para o Memorial Humberto Mauro, se encontra aqui no 2º andar. E, para quem não conhece o Memorial, sugiro uma visita que é muito interessante, embora eu seja um pouco suspeito, eu e a Mônica, naturalmente, mas esses filmezinhos dão uma trajetória do Mauro e eu editei num filme que se chama Mauro Move o Mundo, que vamos ver na sequência aqui, e depois eu vou abrir para perguntas, se perguntas houver ou houverem. Não sei se o Joaquim está aí, ele que me corrija. Então, vamos lá. Antes da exibição do documentário, para finalizar, leia um bilhete fictício, que também está em meu livro, enviado para ele em 2006, naturalmente pelo Correio do Astral. Cataguases, 11 de setembro de 2006. Humberto Mauro, meu caríssimo, já é quase primavera e um amontoado de nuvens se move tão vagarosamente nos céus de Cataguases que parece cinema. E há muito mais de 24 quadros, cachoeiras em câmera lenta como nunca. Pegue a câmera, o Luiz, o Zequinha, seus filhos fotógrafos de seus filmes. Se o Manuel Ribeiro, o Edgar Brasil, fotógrafos que trabalharam com ele, estiverem por aí, traga-os também. Vocês não podem deixar de enquadrar um cenário desses, assim tão natural, tão belo e pronto quanto antigamente. Cinema puro. Pegue o próximo carro de boi, voador, não se esqueçam do tripé e do fotômetro. E venham logo. Beijos para a dona Bebe, o seu abraço eu dou aqui mesmo. Sei que vocês não vão perder um troço desses. Ronaldo Werneck, Cataguases, setembro de 2006, primavera, mais para verão. Exatamente como nesse novembro de 2023. Obrigado, pessoal. Vamos. Obrigado. Então vamos a Mauro Move o Mundo. A
várias maneiras de se contar uma história. Vários focos sobre uma história de imagens, como a de Humberto Mauro, por exemplo, que já foi contada e muito bem em filmes de Alex Fianni, Davi Neves, Jurandir Noronha, Sérgio Amzalac, Valéria Mauro. Eu tive o prazer de conviver com Humberto Mauro nos anos 70, durante um longo período de minha vida. Morando no Rio, eu publicara um ensaio na revista Vozes, quando fui surpreendido por um telefonema do próprio Humberto Mauro, que me convidava a passar por Volta Grande para uma visita e um papo. As visitas se sucederam. Sempre que ia do Rio para Cataguases, parava em Volta Grande para papos e mais papos na varanda de sua casa-estúdio, o Rancho Alegre. Longos papos ao longo dos anos que me renderam vários outros artigos, depoimentos e palestras sobre o cineasta. E que agora formam meu livro Quiriri, Rendaua, Toriboca, O Pé, Humberto Mauro, revisto por Ronaldo Werneck. Cataguases, Rio, Volta Grande, Rancho Alegre. São nomes referenciais na trajetória de Humberto Mauro. Nomes de formação e transformação. O filme que vocês vão ver é uma colagem da série de 10 curtas que dirigi e editei em 2007, junto com Alessandro Arbex, e que se encontram disponíveis para o público em monitores colocados em Cataguases, aqui no Memorial Humberto Mauro. Mauro Move o Mundo é um filme com longo rol de fontes, apoios e agradecimentos, como se vê nos créditos finais. Principalmente um filme cuja viabilização deve ser em parte creditada, e muito justamente, aos amigos Henrique Frade e Mônica Botelho, a idealizadora deste memorial. Há várias maneiras de se contar uma história. Esta é apenas a minha maneira de contar em textos e imagens a história de Humberto Mauro e de seu mundo, Humberto Mauro e seu mundo, Humberto Mauro e seu mundo em constante mover-se. Mover-se como cachoeira que é cinema, que é Humberto Mauro, que é cinema e cachoeira, e etc, etc, etc e etc. Cataguases relembraria Humberto Mauro já na maturidade. Pequena cidade de Minas Gerais, banhada pelo Rio Pomba. Em 1926, comunicava-se com o litoral apenas por estrada de ferro. Produzia café e laticínios, tinha pequenas indústrias, em especial de tecidos, comércio numeroso, bancos, estabelecimentos de ensino secundário, imprensa e uma população que refletia essa variada atividade no desejo permanente de iniciativa, às vezes ingênuo e indeterminado. O cinema local, Cine Teatro Recreio, em prédio de arquitetura nobre, alcançava a aurora do cinematógrafo e exibia muitas vezes Max Linder, Carlitos, Mary Pickford, Tom Mix. A curiosidade volúvel, muito brasileira, me fizera tentar a engenharia, a música, a eletricidade, o rádio. Sobreveio uma paixão, o cinema, absorvente e insofrida como foram as anteriores, e que me levou a fazer Valadião o Cratera em 1925 para assustar meninos e adolescentes. Com uma Pathé Baby 9,5mm, Humberto já se inicia no cinema como autor. Une-se ao fotógrafo italiano Pedro Comello e, ao invés de filmarem as famílias, partem logo para uma fita de ficção. Valadião o Cratera foi um filme piloto para as fitas seguintes e uma forma de atrair o comerciante Homero Cortes para esse negócio de fazer cinema. Conquistado,
Homero vai ao Rio com Mauro e voltam de lá com uma câmera Hernermann 35mm. Logo, junta-se a eles outro comerciante, Agenor de Barros, e funda uma produtora, a Febo Sul-América Film, mais tarde, Febo Brasil Filme. Com Pedro Comelo na câmera, Humberto Mauro inicia, ainda em 1925, seu primeiro longa-metragem, Na Primavera da Vida, que estreia em Cataguases em 1926. Nascida no Cairo, Eva, filha de Pedro Comelo, a Eva New do cinema, é a mocinha dessas duas fitas e fica mais conhecida pelas fotos feitas por seu pai, estampadas em várias revistas da época. Em 1926, com a saída de Eva New, Mauro tem que providenciar às pressas outra estrela. Com o nome artístico de Lola Lis, sua mulher, Maria Vilela de Almeida, mais conhecida como Baby, surge no cinema como Susana, a mocinha de Tesouro Perdido, a nova produção da Febo. Das centenas de filmes que dirigiu, este era o seu predileto. Afinal, a família está na tela. Além de sua mulher, o irmão Chiquinho é novamente o galã e o sogro, Antônio Almeida, faz um dos papéis. Há ainda vários amigos em cena. Máximo Serrano, Alzira Arruda, Pedro Comelo e seu filho Roger, que atua com o nome de Benil. Mas a predileção de Humberto por Tesouro Perdido deve-se também ao que depreendeu das conversas no Rio com Adhemar Gonzaga, o editor da revista Cinearte, que criticara as legendas excessivas de Na Primavera da Vida. Gonzaga diz não ser preciso um letreiro falando que o personagem era o vilão. Bastava que ele desse um pontapé num gato, o que mostraria seu lado bandido. Não deu outra. O discípulo Mauro, no papel do vilão Manuel Faca, é apresentado em sua primeira cena em Tesouro Perdido exatamente enxotando um gato. Uma rude metáfora, mas já o início de um falar por imagens, essência da linguagem cinematográfica e como o cinema mudo se fazia entender. Estava ali Humberto Mauro, do alto de seus 30 anos, ainda tateando nos rudimentos do fazer cinema, mas já demonstrando rara inventividade. Na sequência da Tempestade, feita com chuva de regador, os raios são riscados na película virgem. Nas cenas do galope, o close das patas dos cavalos é feito com uma lata de farinha pintada de preto por dentro. Duas lentes, uma de foco longo, outra comum. E Mauro inventa assim uma espécie de teleobjetiva. Impulsionada pelo frescor da iniciação, Tesouro Perdido já é, na verdade, uma fita de cinema e recebe o troféu Cinearte como melhor filme brasileiro de 1927. Humberto Mauro passa a ficar falado como homem de cinema, do cinema mudo, por enquanto. Em meados de 1927, a Febo Sul-América abre-se a acionistas,
monta estúdio na Rua da Estação e elege seu presidente, o comerciante Agenor Cortes de Barros. Como secretário, outro comerciante, Homero Cortes Domingues. O diretor técnico é Humberto Mauro, o único assalariado e primeiro cineasta a ter carteira assinada no Brasil. Terceira produção do ciclo de Cataguases, Brasa Dormida é o primeiro filme da nova empresa, a FEBO Brasil Filme, e já representa um princípio de profissionalização. São contratados do Rio não só o fotógrafo Edgar Brasil, que logo seria o melhor iluminador do cinema brasileiro, como o casal protagonista, Nita Ney e Luiz Soroa. Todas as demais figuras da fita pertencem ao mundo de Cataguases. Máximo Serrano, Pascoal Ciodaro, Rosendo Franco, Cortes Real e Fantol, que encarna o vilão. Encorajada pelos redatores de Cinearte, a FEBO queria fazer filmes para todo o país. Na abertura, rodada no Rio, surge a Avenida Beira-Mar e logo a Avenida Central. A sequência do Jockey mescla harmoniosamente takes documentais da corrida com cenas posadas dos apostadores. Com notável economia de tomadas e sem se utilizar de letreiros, Mauro nos apresenta o galã e suas agruras. Ele está agora num banco de jardim ao lado de um maltrapilho, cujo olhar se volta para duas moças que passam. Uma delas para ajeitar a liga da meia e a câmera se fixa em pernas que já entremostram a sensualidade de Mauro. Logo, o foco se fecha sobre o anúncio de um emprego numa usina do interior e a ação volta-se para lá. O gerente Fantol é despedido e, em seu lugar, o usineiro contrata Soroa, que se apaixona por sua filha, Nita Ney. O irmão de Fantol, Máximo Serrano, ajuda Soroa numa serenata para Nita. Furioso, Fantol esmaga seu violão e trama destruir a usina. Os dois irmãos lutam e Fantol cai no caldeirão de melaço. A fita termina com Luiz Soroa e Nita Ney juntos. Final feliz. Com Brasa Dormida, Mauro envereda por complicada arquitetura dramática e inventa saídas numa dinâmica de cinema. De qualquer maneira, precisas apresentar agora um filme mais bilheteria. Não são beijos nem farras, mas um sensualismo elegante. Todo filme deve ter uma boa dose, pelo menos, de vivacidade. Dizia Gonzaga em 1929, quando Mauro começava a elaborar seu novo roteiro. Quarta e última produção da FEBO, Sangue Mineiro abre com uma lenta panorâmica da Serra do Curral, que se funde com outra no sentido contrário, vendo-se prédios esparsos de Belo Horizonte. Um corte nos leva ao pórtico de um solar. Com 2 movimentos de câmera e poucos planos, Mauro mostra a cidade onde a história se passa e o solar do Monjope, que na verdade situa-se no Rio de Janeiro. Tudo acontece em Belo Horizonte, mas as cenas do solar deslocaram parte das locações para o Rio, com externas realizadas no Jardim Botânico. Fantol faz o industrial, dono do solar. Nita Ney é a filha legítima,
moça moderna e sensual. Carmen Santos, a adotiva, a mocinha ingênua da fita. No estúdio da Febo, em Cataguases, uma escada em caracol dava um ar mais nobre ao outro polo da ação, a chácara do Acabamundo, onde vivem Dona Marta, seu filho Máximo Serrano e o neto Tufi. O entrelaçar dos polos surge com os dois galãs. Luiz Soroa é namorado de Carmen, mas acaba com sua irmã, Nita Ney. Carmen fica com Mauri Bueno, jovem protético cataguasense, que já estreia no cinema como galã. É um Humberto Mauro já senhor de si, este de sangue mineiro, que se permite arrimas visuais, como nessas cenas de vários pés montadas em sequência. O menino e o cão que sobe a escada em panorâmica vertical. Os pés de Carmen na relva. Os do cavalo na charrete. 3 tomadas onde a ação se encadeia simultânea, em paralelo e no mesmo tempo. A evolução de Mauro, de um filme para outro, é precisa, rápida, surpreendente. Sangue Mineiro foi viabilizado pela participação de Carmen Santos como atriz e principalmente coprodutora. Sua entrada na Febo significou prestígio e injeção de capital. Esta foi a estreia de Carmen Santos como estrela. Apesar de ter feito 3 outros filmes no Rio, os fãs só a conheciam de fotografia. A atriz portuguesa vai ter grande importância na trajetória de Humberto Mauro em sua fase carioca a partir de 1930. A Febo chega ao final da década de 20 em apuros. No início de 1930, Sangue Mineiro é lançado e logo esquecido. Cinearte tenta camuflar a morte da produtora cataguasense. Agenor de Barros e Homero Cortes perderam todo o dinheiro colocado na aventura cinematográfica. Mas, com todas as suas deficiências, a companhia de Agenor e Homero era o que havia de mais organizado em matéria de cinema no Brasil. Em 1929, Ademar Gonzaga adquire o terreno onde será a Cinédia. O cinema brasileiro inicia nova etapa e não pode esquecer Humberto Mauro. Em paralelo à história de jovens burgueses modernos e sem juízo e de belas e sensuais mulheres, há em Lábios Sem Beijos um outro filme, um filme sobre o Rio de Janeiro, a paisagem por onde transita a personagem vivida pela atriz Lelita Rosa. É quando Mauro tem a chance de debruçar-se sobre a beleza natural da paisagem e do progresso, figurada no próprio carro e na cidade. Uma cidade de um maravilhoso frescor de nunca mais. Se Lábios Sem Beijos é um filme partido, em Ganga Bruta, de 1933, Mauro atinge o equilíbrio e realiza uma obra que conserva impecáveis as raízes de sua cinematografia. A natureza, a sensualidade, a tensão de um tempo móvel e de sua permanência. O filme abre com o casamento no Rio de um engenheiro, Durval Bellini, e sua noiva, Lu Marival. Em instantes, uma traição, um assassinato, um julgamento, uma absolvição. É uma montagem de planos curtos e ritmados com eficácia. Mauro começa e termina com cenas de um casamento num percurso circular. Ganga Bruta demonstra um grande amadurecimento estilístico em relação às suas fitas anteriores. Diz Glauber Rocha: Ganga Bruta está entre os 20 grandes filmes do mundo mudo e sonoro. As mais lindas parasitas e os galhos, passarinhos e estangues furiosos. Mauro é um poeta da imagem e nesta poética está a completa anulação do primarismo literário. Não por superá-lo como engenho,
mas por destruí-lo no universo criado pelo ritmo visual. No Rio de 1933, já fora da Cinédia, Mauro passa por dificuldades. Mas logo é chamado por Carmen Santos e vai trabalhar em sua produtora, a Brasil Vita Film. Em 1935, dirige Carmen no musical Favela dos Meus Amores, seu filme de maior sucesso, com canções de Ari Barroso e externas filmadas nos morros cariocas, o que lhe dá uma aura de precursor do neorrealismo italiano. Em 1936, ele realiza Cidade Mulher, também estrelado por Carmen Santos, com músicas de Noel Rosa. Logo, Mauro conhece Edgar Roquette Pinto, o futuro diretor do INSE, o Instituto Nacional do Cinema Educativo, que seria criado naquele ano. Admitido no INSE, Mauro fará mais de 200 documentários para o Instituto. Salvador era então a velha cidade cheia de tradições, das igrejas históricas e do casario colonial. Seu reencontro com Carmen Santos só se daria em 1938, quando a dirige em Argila, onde surge uma Carmen de cabelos louros, clara referência às estrelas norte-americanas. A equipe técnica de Argila foi composta pelos colegas de Humberto Mauro no INSE, tendo Manuel Ribeiro como fotógrafo. Para traduzir em luz e sombra sua personagem, Carmen Santos contou com a iluminação de Edgar Brasil, que fotografou seus close-ups. Argila narra o envolvimento de uma sedutora viúva com um artesão, a partir da admiração comum pela cerâmica marajoara. Há a nítida intenção de introduzir aspectos educativos e documentais à narrativa. O artesão presenteia a viúva com um maracá marajoara, destacado em conferência na voz de Roquette Pinto. Na cerâmica de Marajó, onde se encontram principalmente urnas e até mesmo instrumentos rituais, como é, por exemplo, o maracá, Mauro realça a dança indígena da bailarina Anita Otero, o bailado do Mandu Sarará, composto especialmente por Villa-Lobos, e uma festa de São João, com músicas de Radamés Inhata. Tudo dentro do propósito do filme, da construção de uma arte genuinamente brasileira. Uma produção de grande envergadura, caracteristicamente cultural e fundamentalmente cívica, declarava Humberto Mauro em outubro de 1937, sobre o descobrimento do Brasil que acabara de rodar. Aqui, Mauro parte para as filmagens como se estivesse com uma câmera na mão na Frota de Cabral. Sua visão dos acontecimentos está condicionada pela do conquistador, que o transporta pelo Atlântico até a Bahia. Para isso, ele se utiliza de dois documentos: a carta de Pero Vaz de Caminha outra coisa de metal ou ferro, e o quadro de Vitor Meirelles. Para o historiador Jorge Colli, o quadro tornou-se a verdade visual do episódio narrado na carta. Caminha e Meirelles não encontraram apenas um tradutor visual moderno. É outra coisa, mais forte, mais profunda. No filme, o espectador moderno realmente assiste à primeira missa do Brasil.
Ao rodar o Descobrimento em 1937, Mauro não poderá evitar reconstituir diante da câmera a cena idealizada por Vitor Meirelles. O filme recebeu também crítica favorável de Graciliano Ramos. Ordinariamente, víamos as películas nacionais por patriotismo. E antes de vê-las, sabíamos perfeitamente que, excetuado o patriotismo que nos anima, tudo se perdia, diz o escritor. E logo ironiza o tratamento dado aos descobridores. São santos os portugueses. Têm uma expressão de beatitude que destoa das façanhas que andaram praticando em terras de África e Ásia, e, por fim, nesse hemisfério. Mas a intenção dos criadores da melhor película brasileira não foi denegrir o invasor, foi melhorá-lo, emprestar-lhe qualidades que ele não tinha. Ao colocar na tela o Quaderno de Pero Vaz de Caminha, Humberto Mauro lança mão de recursos próprios para criar a impressão de realidade do cinema a algo que existia como relato escrito. No Descobrimento do Brasil, Humberto Mauro não faz cinema, não trabalha em torno da ficção. Aqui, ele escreve a história. Linda pequena e volta ao sertão, beber água da fonte que canta e se levanta do meio do chão. E a fonte a cantar, chuá, chuá, e as águas correr, chué. Convidado por Edgar Roquette Pinto, Humberto Mauro trabalhou no INSE desde a sua fundação, em março de 1936, até 1967, quando se aposenta, após realizar mais de 200 documentários com temas de larga abrangência como medicina, física, química, noções de higiene e prevenção de doenças, biografias de figuras ilustres, como as do poeta Castro Alves e do compositor Alberto Nepomuceno. Nos 30 anos de INSE, Mauro mapeou o Brasil em imagens. Um Brasil de conotações muito particulares, onde a natureza é sua paisagem. O mundo se move e tudo ali está vivo. O carro de boi, a alimária toda, a mata, o morro, o céu. Em Volta Grande, meados dos anos 50, o cineasta prepara seu testamento fílmico no Rancho Alegre. A Boios e Cantigas, 1954, Engenhos e Usinas e Cantos do Trabalho, 1955, Manhã na Roça, João de Barro, Meus 8 Anos, 1956, e A Velha Fiar, 1964. Obras que situam Humberto Mauro como cineasta rural, o documentarista lírico e romântico tomado pela natureza das paisagens mineiras. Diz Glauber Rocha: no documentário Engenhos e Usinas, romântico e inicialmente narrado pelo popular poema Nos Engenhos de Minha Terra, de Ascenso Ferreira, e logo depois conduzido pelo movimento visual e pelo lirismo da cantiga do Engenho Novo, o poema ingênuo estabelece organicamente a evolução econômica e industrial dos campos, as usinas que destroem os engenhos de rodas d'água. Aquele grande plano genial do início, com o próprio Mauro velho, junto à árvore gigantesca de costas, fitando o campo vasto e parado, é o take mais importante de todo o cinema brasileiro, porque é o único que contém todo um ciclo social e humano. Aí, no plano inicial de Engenhos e Usinas, está a raiz do enquadramento brasileiro. No fundo, é uma questão de talento.
Humberto Mauro é um cineasta de ontem e de hoje. É o mais novo dos cineastas do Brasil. Tá bom, continua! Nada mais! Volta Grande, 1952. Diz Humberto Mauro: sempre aspirei a ter o meu próprio estúdio. Fundamos o Rancho Alegre e concluímos o Canto da Saudade. A bem dizer, o estúdio não é o Rancho Alegre. É a cidade, é o ambiente, o povo de Volta Grande. A luz elétrica é de excelente qualidade. As nuvens são maravilhosas, o que é muito importante para um cineasta. Com fotografia primorosa de Zequinha Mauro, que soube como poucos aproveitar as belas nuvens que seu pai apontou em Volta Grande, há em O Canto da Saudade pelo menos 2 sequências antológicas. A dos camponeses, filmados à contraluz, estendendo ao céu suas enxadas sob o compasso ritmado de O Canto do Pajé de Villa-Lobos. E a do sonho do sanfoneiro Galdino. A câmera toma-lhe o olho e acompanha seu delírio. O Canto da Saudade é cinema concreto, diz Rogério Sganzella. Com a figura do coronel extraordinariamente interpretada pelo diretor, o cinema brasileiro conquista o nosso Ivão o Terrível, o cidadão Kane mineiro. Humberto Mauro também empreende a apologia e a crítica da personagem e do regime que a gerou. Vocês estão dizendo basta, mas eu, o Coronel Januário, digo não basta. Não basta por quê? Porque eu vos darei mais. Eu darei a cada um de vocês, tomem nota. Eu darei a cada um de vocês casa, comida e roupa lavada. Cinema físico. Os objetos estão valorizados na mesma medida que os homens e mulheres. O Carro de Bois, por exemplo, é um personagem concreto. Um filme que se cria, talvez por ser o displicente e superior Canto de Cisne de Mauro na longa-metragem. Para Roquete Pinto, O Canto da Saudade é uma página espontânea, clara e luminosa, um grande painel onde se desdobra a existência simples da Zona da Mata. Tudo exposto com verdade e poesia. Humberto Mauro é artista excepcional na composição dos quadros naturais no cinema. Os seus exteriores são sempre magistrais. Realizado em 1964, A Velha Fiar, o último curta de Humberto Mauro, é uma reflexão sobre o próprio cinema e sua matéria, a montagem. Ele se serve da estrutura repetitiva da música e da aceleração progressiva do ritmo para pontuar as imagens e os cortes. Tudo aparece consecutivamente na natureza. E como imagens fixas, elementos de pura montagem. Como se, ao final de sua obra, Mauro abrisse aos espectadores o próprio jogo do seu instrumento. Filmar é juntar impressões, momentos efêmeros, imagens consagradas que a montagem permite que se tornem cinema.
A moto na mulher, mulher no homem, o homem no boi, boi na água, água no fogo, fogo no pau, pau no cachorro, cachorro no gato, gato no rato, rato na aranha, aranha na mosca, mosca na velha, velha piá. Em São Paulo, na inauguração do Centro Acadêmico Humberto Mauro, em 1967, com a presença do cineasta, dizia o crítico Almeida Salles: gostas de contar histórias. Mas a história que não contas e que nós gostamos de contar é a história do menino de Volta Grande que sentiu o século através de seu maior instrumento de expressão e olhou o Brasil sem timidez e inibição, fazendo da câmera, que era máquina para muitos, uma caneta ou um lápis, como o de Machado de Assis, para escrever em imagens a nossa vida e o nosso mundo. Vem de longe, através de muitos anos de vida vivida, essa perfeita integração de artista e natureza, de homem e país e tempo, diz o cineasta Alex Vianney. O homem Humberto Mauro, sem dúvida um dos tipos mais completos do que seria o genuíno brasileiro, é um artista que, após várias décadas de cidade grande e burocracia miúda, traz imediatamente à memória uma rede na varanda e um afável bate-papo de mineirão cheio de histórias. É um tempo em permanente mover-se esse mundo de Humberto Mauro. Mundo morro, nuvens de passagem. O mundo Mauro na contraluz. Bois, pasto, paisagem. Câmera baixa que aponta o sol. Saudade. Velha no seu lugar, veio a mosca lhe fazer mal. A mosca na velha, velha piá, estava a mosca no seu lugar, veio a aranha lhe fazer mal. Aranha na mosca na velha, velha piá, estava a aranha no seu lugar, veio o rato lhe fazer mal. Rato na aranha, aranha na mosca na velha, velha piá, estava o rato no seu lugar, veio o gato lhe fazer mal. O gato no rato, rato na aranha, aranha na mosca. Boa noite, Ronaldo. Eu queria fazer uma pergunta. Você comentou... Pois não. Levanta a mão se ele tiver lá. Você comentou que o Humberto ele sabia Guarani, né? E aí eu fiquei Tupi-Guarani. Tupi-Guarani. Eu fiquei curioso assim a respeito disso para saber se você sabe dizer assim um pouco mais por que ele quis aprender, como ele aprendeu, se você conseguiria dizer algo mais sobre isso, assim. Não, a informação... O Mauro era um curioso. Então, essa inventividade dele toda, você vê que ele fazia várias coisas, é engraçado que muitas coisas manuais, né? Remo, a sinuca, bilboquê, enfim. E era um curioso pela vida em geral. Voltar-se dele para o Tupi-Guarani não tem assim, uma indicação. Ele parece que escreveu, inclusive, um pequeno dicionário de Tupi-Guarani. E ele fez os diálogos do Como Era Gostoso o Meu Francês, do Nelson Pereira, em Tupi. Então, o que lá o Arduino Colassante e os índios, né,
falam é tudo do Mauro, quer dizer, o Tupi ali é do Mauro. E também do filme do Sarraceni, o Anchieta do Brasil. Enfim, é a informação que eu tenho. Aqui, Ronaldo. Não com muitos detalhes. Pois não. Não, porque temos outra pergunta aqui, meu queridíssimo amigo Ricardo Paiva. Tá me vendo aqui, ó? Sim. Espera aí. Boa noite, Ronaldo. Uma curiosidade que eu tenho é a seguinte, dois movimentos culturais muito importantes na cidade, né, que é o Humberto Mauro... A Verde... E as Verdes. Eles chegaram em algum momento ter essa integração, porque eu vejo muito falar do Humberto Mauro e dos Verdes, e não vejo assim, um momento de integração entre esses dois movimentos, entendeu? Você vê que era uma cidade petulante, né? Você imagina. E na década de 20, uma revista moderna foi a vertente mais importante do modernismo no interior, do modernismo paulista, foi a Revista Verde, e, ao mesmo tempo, o cidadão fazendo cinema, que era um negócio meio de maluco para a cidade do interior, no meio de carro de boi, cavalos. Se bem que Cataguases é um pouco folclore, isso. Cataguases já era uma cidade bem desenvolvida, tinha várias indústrias, enfim, não era bem isso, já havia luz elétrica, a fiação, etc. etc. No início parecia, as informações que a gente tinha é que um não ligava para o outro, parece que eles não se davam conta, né? O cinema, na época, seria como se fosse um eletrodoméstico. Os Verdes achavam que o cinema, aquilo era bobagem, não tinha nada de, entre aspas, intelectual ou coisa que o valha. Acontece que dois dos integrantes da Verde, o Henrique de Rezende chegou a fazer letreiros para filmes do Mauro, e o Rosário Fusco, com meros 16, 17 anos, escreve dois longos artigos no Cataguases comentando os filmes do Mauro. Então, quer dizer, e é engraçado que, não sei se vocês viram um filme aí, é o Brasa Dormida, que tem uma cena numa escada cenográfica. Aquela escada é a escada onde foi feita a foto, a icônica dos Verdes, e que o Mauro está debruçado no balaúço da escada, né? Então, quer dizer, os Verdes visitaram o estúdio da FEBO, é claro. Eu lembro que o Guilhermino César me falou uma vez, por acaso, fora o Mauro, eu também tive a honra de ser amigo de vários dos Verdes, do Fusco, do Chico Peixoto, Guilhermino, o Henrique, enfim. Eu lembro que o Guilhermino uma vez me falou que, olha, eu não lembro de ver Humberto Mauro andando em Cataguases sem um livro debaixo do braço. Mas, geralmente, esses livros do Mauro eram livros técnicos, de eletricidade, etc., etc., que era o interesse dele na época. Né? Eu não sei se eu respondi. Ok? A quem interessar posso, essa foto que o Ronaldo está falando foi maravilhosamente ilustrada pelo Wanderson Lanes no ônibus da TCL que passa nas ruas. Então, a foto que está registrada dos Verdes é essa foto que o Ronaldo está falando. Foi bom a Renata falar isso. Logo que eu voltei para Cataguases, estiveram lá em casa uns meninos da Escola Francisco Inácio Peixoto me entrevistando. Enfim, sobre cinema, poesia, essas coisas. Aí eu perguntei, vem cá, você sabe quem foi Francisco Inácio Peixoto? Ninguém sabia. Aí eu falei, puxa, mas não é possível, você estuda na Escola Francisco Inácio Peixoto, não sabia. Aí eu pensei, bom, um dia eu ainda vou escrever um livro contando essa história. Acabou que foi o livro que eu publiquei recentemente, o livro sobre Cataguases, século XX, antes e depois. Agora, com esses ônibus, isso aí muda um pouco de contexto, porque
os homens estão mostrando várias facetas dessa categoria cultural, né? O Mauro, fotos dos verdes e tudo, né? É interessante. Eu achei uma iniciativa legal. O pessoal da Visual, parece, né? Realmente um trabalho maravilhoso. Achei legal isso. Mais alguém quer perguntar? Gente linda, Carla, maravilhosa. Espera aí que eu vou... Sorry. Boa noite, Ronaldo. Primeiro, é um prazer estar aqui escutando um pouco sobre Humberto Mauro. Acho que aprendi muito nessa noite, muito interessante. E eu queria, na verdade, fazer uma provocação. Quando a gente vê, né, a vida de Humberto Mauro, a gente vê que, primeiro, ele vem com essa ideia do jovem artista que quer fazer cinema, que está descobrindo o cinema, e depois tem a fase que ele fica no INSE, que eu considero uma fase, vou chamar assim, de burocrata, né, porque ele estava fazendo os filmes mais nessa perspectiva dos filmes educativos, né, História do Brasil, o Descobrimento e tudo mais. E aí ele retorna para o ficcional. Você acha que esse período, né, do INSE tem um pouco a ver com assim, eu preciso sobreviver, mas eu quero sobreviver de uma coisa que eu gosto de fazer. E aí, quando eu já estou bem, eu volto para fazer o que eu realmente quero, o que eu gosto e os filmes que eu sempre pensei? E aí, só mais uma outra questão, quase uma... não tinha revista de fofocas na época, mas, assim, por que tem algumas possibilidades, vocês levantam algumas hipóteses para essa saída repentina da Eva Neal do cinema, assim, do abandono dela, né, como atriz, e aí seguir a fotografia e tal. Então, eu queria que você comentasse essas duas questões. Ok. Perguntas interessantes que vão me dar a oportunidade de esclarecer uma coisa. Eu, particularmente, acho que Humberto Mauro do INSE é o grande Humberto Mauro. Humberto Mauro é daqueles filmes que, aparentemente burocráticos, mas ali ele exercita a poética rural. Que ele, de certa forma, ele volta a Cataguases, entre aspas, ao ambiente rural, que é a grande força da sua mocidade. Embora tenha feito os filmes de ficção, né, que era o cinema posado, né, que era os cinemas do INSE, os filmes do INSE, eram filmes naturais, que era o documentário, e o filme de ficção seria chamado de cinema posado. Eu gosto muito do Canto da Saudade. Para mim, particularmente, é o melhor filme do Mauro. É o filme de que eu mais gosto. Mas os grandes filmes, o grande Mauro, realmente o grande Mauro, aqueles filmes que têm a assinatura de Humberto Mauro, são os filmes do INSE. São os filmes que ele roteiriza os cantos populares, né? que usa como roteiro os cantos como A Velha Fiara e vários outros, os Cantos do Trabalho, etc., etc. E são filmes primorosos, principalmente pela fotografia. Eu quero ressaltar novamente do Zequinha Mauro, do filho dele, que era um fotógrafo. Eu lembro que, atualmente, talvez o maior fotógrafo brasileiro é um grande amigo meu, que é o Valtinho Carvalho. O Valtinho me falou: Ronaldo, tudo que eu aprendi foi com o Zequinha, lá no CTAV da FUNARTE. Quer dizer, o Zequinha ensinou muito a vários dos grandes fotógrafos brasileiros. Eva Neal. O que houve com a Eva? É meio controverso. O Paulo Emílio Salles Gomes fala que houve um problema de grana. Ela de repente, pediu para o segundo filme
é um dinheiro impossível, um dinheiro que o Homero Cortes e o Agenor ficaram, não, ela está querendo mais de 15% de todo o orçamento do filme, nós não temos como. Isso é um detalhe. Outro é que ela se indispôs com com o roteiro do segundo filme do Tesouro Perdido, que aí entra a Dona Bebe, porque havia a Eva era muito pudica. A Eva foi amiga da minha mãe. Eu lembro que a minha mãe é muito católica, a Eva também, elas iam para a igreja juntas e tal. A Eva morreu virgem, com 90 anos e tal. Tinha todo esse negócio. Então, acontece uma coisa. Quando a Eva morreu, ela deixou o livro do Paulo Emílio Salles Gomes, que é um livro antológico sobre Humberto Mauro. Ela deixou esse livro, o Paulo Emílio autografou para ela o livro, que ele esteve entrevistando e tal, e ela deixou o livro para mim. Ela deixou com a Libânia, com a sobrinha dela, falou, olha, eu morrendo e tal, você deixa o livro para o Ronaldo, que eu gosto do Ronaldo, sei que ele gosta de cinema. Eu e minha irmã, a Rosa está aí, está ali a Rosa. Nós temos, inclusive, uma foto, eu achei a primeira comunhão, qualquer coisa, feita pela Eva. A Eva acabou fotógrafo lá do estúdio do Pedro Comelo. Mas esse livro dela, o livro que é do Paulo Emílio, ela notou várias coisas. Assim, aí o Paulo Emílio fala, não, porque então aí houve um beijo. Ela botou, não houve beijo. Houve não sei o que, não foi isso. Então, a Eva ela fez um filme depois com o pai, com o Pedro Comelo, o Senhorita Agora Mesmo, que significa a impetuosidade. Agora, eu resolvo agora mesmo isso aqui. Ela era um pouco isso. Enfim, mas ficou isso meio sem resposta, por que a Eva abandonou. Eu lembro que Humberto Mauro, uma vez, eu estava lá em Volta Grande, quando morreu a dona Ida, a mãe da Eva. Aí o Mauro falou, pô, Ronaldo, eu não entendo. A Eva até hoje não fala comigo, eu não fiz nada com ela. Quer dizer, a dona Eva, de chamar de dona Eva. Dona Eva, você imagina, a dona Ida morreu, mandei um telegrama, ela nem me respondeu. Quer dizer, isso ficou para sempre alguma quizumba lá entre os dois. Né? Então, isso fica assim, uma das grandes interrogações do cinema cataguasense. O que houve com Eva Nilbo? Eu lembro que o Francisco Marcelo Cabral, meu amigo Chiquinho Cabral, grande poeta, ele brincava que é Eva Nihil. Nihil botava um H, que é nada. Mas deixa isso para lá. Não, deixa eu falar uma coisa. Logo que eu voltei para Cataguases, ainda Eva, logo que eu voltei para Cataguases, e a Mônica voltou também, então a gente estava fazendo algumas coisas. Poxa, a gente podia fazer uma homenagem a Humberto Mauro, não havia aqui, não era Energisa, era, como é que chama? Força e Luz. Estava comprando esse prédio que era do Cine Machado, né? E ia construir, não ia, ainda estava meio nesse negócio. Quando foi inaugurado o Centro Cultural Evanil, lá na estação. Olha só. Centro Cultural Evanil, havia uma sala de vídeo com o nome de Humberto Mauro. Eu falei, porra, Mônica, tem alguma coisa errada aí. Como a Eva é o Centro Cultural e o Mauro tem uma sala de vídeo, porra, não tem nada a ver e tal. Se a gente fazer alguma coisa, vamos botar Centro Cultural Humberto Mauro, então, para voltar ao que de direito para Humberto Mauro. Temos mais uma pergunta aqui. Oi. Do nosso amigo Washington Magalhães, antigo Washington nosso Magalhães. grande conhecido. Vamos lá, Washington, está com você. Ronaldo, é só uma consideração que eu acho que passa batido na história, que todo esse movimento da Revista Verde do cinema do Humberto Mauro acontecia um fato em Cataguases, que era o cinquentenário da cidade. Claro, tinha todo um clima, sim. uma ambientação. Sim, mas isso não passa batido. Mas não estou dizendo você, não, longe disso. Né? Estou dizendo, normalmente na história, nunca se associam todos esses dois grandes movimentos essa data. Com o cinquentenário da cidade, que inclusive o prefeito era o doutor Lobo Filho. Tem todo um clima de Cataguases que eu gostaria de registrar isso aí, porque
Senão fica parecendo, por que em 27 apareceu o cinema do Humberto Mauro e a Revista Verde? É um negócio assim que fica meio fora de eixo, Paris, eu acredito. E é isso que eu queria deixar registrado, né, sem nenhuma contestação. Eu só queria dizer que o cinema do Humberto Mauro e a Revista Verde aconteceram no cinquentenário de Cataguases. Não, você tem razão em termos. O Humberto Mauro é antes do Humberto Mauro. Não, mas é 25, Valadião, Cratera, 25. Antes. Então, 25, mas tem razão, cinquentenário. Então, não, mas porque Verde, se você observar, em 29 veio a queda da Bolsa. O mundo todo se abalou. E o Humberto Mauro, em 32, ele estava fazendo cinema, quer dizer, não houve. Cataguases, inclusive, se industrializou a partir... Espera aí, depois da queda da Bolsa, o Mauro já estava no Rio, em 30. Pois é, estou dizendo, não é Cataguases só, não. O cinema foi difícil. E Cataguases tinha esse incentivo, talvez, pelo cinquentenário. É isso que eu quero só quero ressaltar, Perfeito, que em 27 era o cinquentenário de Cataguases, de emancipação política de Cataguases. Perfeito. Obrigado pela atenção. Falou, Astor. Temos agora aqui o François. François, um queridão. Vai lá, François. Boa noite, primeiramente. Eu queria falar um pouco, né, minha pergunta é voltada sobre a estética dos filmes que a gente viu hoje. E foi falado aqui que o Humberto Mauro ele teve uma experiência grande, né, com as cidades maiores, como o Rio de Janeiro, mas a ambientação e a estética dos filmes é bem voltado para esse cenário rural, né? E aí eu queria saber se tem algum relato ou se você imagina algum porquê do Humberto Mauro explorar tanto esse cinema rural, né, essa estética rural nos filmes dele. Porque isso está entranhado no Humberto Mauro, no ser Humberto Mauro. Então, a mocidade dele em Cataguases, no interior, né? Isso fica forever. Então, isso está entranhado. É o que eu digo, que eu particularmente, gosto mais do Humberto Mauro dos filmes do Ince, embora, entre aspas, burocráticos, mas é onde ele pode exercitar a sua, vamos dizer assim, poética rural, que esse é o grande Humberto Mauro. É engraçado isso aí, se entrar nesse detalhe, a gente vai ficar até amanhã falando, mas o que aconteceu com o Ince, que na época do Estado Novo, o Ince era ligado ao governo, de Getúlio, tudo, havia uma ideia de levar ao cinema para todos os estados. Então, o governo comprou uma série de projetores 16 milímetros, razão pela qual o Ince começa a fazer esses filmes para mostrar o Brasil para os brasileiros. Então, a ideia era que esses filmes fossem mandados para as escolas, sei lá, do Nordeste, do Sul, não importa de onde, e que as professoras, ao projetar o filme, elas explicassem o Brasil para os alunos e tal. Então, é engraçado que isso é uma espécie de... a inauguração do Cineclube, né? O que é o Cineclube, a não ser isso. Só que é engraçado que o Cineclube aí seria gerido pelas professoras. Acabou que não deu certo. A ideia era essa, não deu certo. Mas ficaram os filmes do Ince. Meu Deus, quase 300 filmes que o Mauro realizou, são filmes primorosos. Basta ver aí a Velha Fiarca, é uma aula de montagem, né? do ritmo, como ele pega a canção lá, né? O trio que está cantando, e a canção serve como roteiro, e ele articula aquilo, enfim. É realmente um filme primoroso, é o Canto do Cisne do Mauro, em grande estilo. Humberto Mauro, visionário, né? Vamos lá, gente. Mais alguém quer fazer alguma pergunta para o Ronaldo? Não? Estamos todos satisfeitos? Ronaldo, você quer falar mais alguma coisa? Você tem mais alguma coisa para declarar? Eu quero agradecer. E é um prazer estar falando sobre Humberto Mauro no Centro Cultural Humberto Mauro. Então, eu quero agradecer a plateia. Espero que vocês tenham gostado aí do papo mauriano. A Estela Mauro... A Estela está aí? Não, está a Virgínia. A Estela falou certo dia, falou, Ronaldo, você virou um mauriano, de tanto falar do Humberto Mauro.
Então, o Mauriano agradece. Obrigado, gente. Então, pessoal, assim a gente encerra com chave de ouro. Obrigado ao Ronaldo, obrigado a todos. Mas essa exibição do projeto Vagão Arte e Educação Leopoldina, na sua primeira edição, outras edições virão. Lembrando que segunda-feira, Ronaldo vai estar aqui no Centro Cultural também, às 19 horas, para falar com a gente da história cultural de Cataguases, né? Porque nem só de Humberto Mauro vive cataguasense. Então, vocês estão todos convidados e bom final de quarta-feira para vocês e até a próxima.